Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nordeste News desta segunda-feira está começando e vamos conferir as principais notícias aqui da região Nordeste. Veja agora os destaques de hoje. Polícia Rodoviária Federal resgata casal sequestrado por criminosos armados na BR-135 em São Luís. Mãe e padrasto são presos suspeitos de matar bebê de 1 ano em Itaporanga da Ajuda. Vamos falar também sobre uma mulher que foi baleada nas mãos pelo companheiro durante uma tentativa de feminicídio em Estreito. E mais de R$100 mil são recuperados após uma operação identificar fraudes com cartões clonados em hotéis de Arraial da Ajuda. O Nordeste News está no ar. Começamos esta edição falando da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, que resgatou no sábado um casal de 23 anos que havia sido sequestrado por 3 homens armados nas proximidades do quilômetro 12 da BR-135 em São Luís. As vítimas tinham acabado de sair de um restaurante às margens da rodovia quando foram abordadas pelos criminosos, que portavam 2 revólveres calibre 38. Após a abordagem, o casal foi obrigado a seguir até um matagal próximo, onde passou a ser ameaçado de morte. Os sequestradores exigiram que as vítimas desbloqueassem os celulares e acessassem aplicativos bancários para realizar transferências financeiras. A ação criminosa, no entanto, foi interrompida antes que qualquer valor fosse retirado. Com base nas informações repassadas por um parente das vítimas, equipes da PRF se deslocaram até uma região de difícil acesso. No local, encontraram a caminhonete das vítimas com 3 homens na parte dianteira do veículo. Durante a abordagem policial, 2 suspeitos fugiram para o matagal, enquanto um terceiro, que havia completado 18 anos em novembro de 2025, foi capturado. As vítimas, a testemunha que acionou a polícia e o suspeito detido foram encaminhados à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. E a mãe e o padrasto de uma criança de 1 ano e 2 meses foram presos no sábado em Itaporanga da Ajuda, no Sergipe, após confessarem as agressões que levaram à morte do menino, identificado como Breno Gabriel Santos Alves. De acordo com a Polícia Civil, no primeiro atendimento realizado na sexta-feira, dia 9, quando a criança foi encontrada morta, não foi possível identificar lesões externas evidentes, à exceção de escoriações no rosto da criança. No entanto, após o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal IML, o exame necroscópico revelou a gravidade dos fatos. De acordo com o laudo pericial, foram constatadas marcas de unhas do pescoço e rompimento do fígado, concluindo que a causa da morte foi lesão hepática provocada por ação contundente associada à asfixia mecânica por esganamento. Ainda segundo a Polícia Civil, ao comparecer ao IML para a liberação do corpo do filho, a mãe da criança foi abordada por policiais civis e acabou confessando participação no crime, cometido em conjunto com o padrasto da vítima. Em depoimento, a mulher relatou que presenciou o filho ser espancado pelo companheiro, afirmando que as agressões teriam sido motivadas pela intolerância do investigado ao choro da criança. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do homicídio e a responsabilidade individual de cada envolvido. Olha só, uma mulher de 26 anos foi baleada nas mãos durante uma tentativa de feminicídio registrada no sábado em Estreito, a 750 quilômetros de São Luís. O suspeito foi identificado como Vander Gledson, namorado da vítima, e foi preso pela polícia militar. De acordo com as investigações, o casal tem um relacionamento marcado por agressões e o suspeito já teria tentado matar a companheira em outra ocasião a golpes de faca. A vítima foi ferida durante uma discussão e enquanto tentava se defender do companheiro. Os tiros também atingiram Vander Gledson, que ficou ferido no tórax e na perna. Em seguida, ele fugiu do local. A mulher foi socorrida, levada para a unidade de pronto atendimento em Estreito e em seguida transferida para o Hospital Municipal de Imperatriz. Ela passou por uma cirurgia nas 2 mãos, que tiveram fraturas expostas, e um dos dedos da vítima ficou deformado.
Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a solicitar uma medida protetiva contra o suspeito, mas o casal havia reatado o namoro recentemente. Após o crime, ele fugiu, mas foi apresentado por advogados à Polícia Militar. Ele foi conduzido à delegacia de Porto Franco, onde está preso. E mais de R$100 mil foram recuperados durante uma operação da Polícia Civil que identificou prejuízos causados a hotéis em Arraial da Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação policial foi deflagrada na sexta-feira e conduzida por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista Deltur e da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Investigações apontaram que hóspedes utilizaram cartões digitais em nome de terceiros para pagar diária em um resort do distrito. Dias depois, os titulares dos cartões contestaram as compras junto às instituições financeiras, constatando a fraude. Um dos suspeitos foi identificado e se dirigiu espontaneamente a Deltur, onde prestou depoimento. Além disso, ele devolveu o valor das diárias, totalizando mais de R$70 mil. A polícia não revelou quantas pessoas se envolveram nos casos de fraude ou as respectivas identidades dos suspeitos identificados. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações da Polícia Civil seguem em andamento. A seguir aqui no Nordeste News, barco de Sergipe afunda no Rio São Francisco com 27 pessoas a bordo. Homem abastece carro em posto de combustível e sai sem pagar em João Pessoa. E mais, traslado de corpo de babá brasileira morta em Portugal vai ser pago pelo governo do Ceará. E uma turista foi mordida por um tubarão durante um mergulho em Fernando de Noronha. O Nordeste News volta em instantes. Cine Show Potiguar. Encerrando a temporada do Cine Show Potiguar, neste sábado vamos exibir o documentário As Dançadeiras de São Gonçalo, um filme que celebra a força e a riqueza cultural das mulheres da comunidade quilombola Pega, em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Por meio da dança de São Gonçalo, tradição centenária transmitida de geração em geração, a obra revela um universo de memórias, fé e identidade profundamente entrelaçados, destacando a manifestação cultural como um poderoso símbolo de resistência, preservação e continuidade de um legado ancestral. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Jorge Andrade, diretor do filme. É neste sábado, às 16 horas. Estamos de volta com o Nordeste News desta segunda-feira, trazendo as principais notícias da região Nordeste para você. Olha só, um barco com 27 pessoas da cidade de Poço Redondo, em Sergipe, naufragou em Pão de Açúcar, Alagoas, durante uma travessia no Rio São Francisco, na noite desse domingo. A Marinha do Brasil disse que enviou ainda ontem uma equipe para avaliar a situação e que vai abrir inquérito para apurar o que ocorreu com o barco para que a embarcação afundasse. A embarcação foi partida ao meio e sumiu nas águas do Rio São Francisco. Todas as pessoas foram resgatadas com vida. O grupo seguia para a festa de Bom Jesus dos Navegantes e o Corpo de Bombeiros de Alagoas também foi acionado para atender as vítimas, mas quando chegou ao local, o grupo já havia sido resgatado. E um homem abasteceu o carro e saiu sem pagar em um posto de combustíveis em João Pessoa. A ação aconteceu na noite desse domingo e foi registrada por câmeras de segurança. O posto fica localizado no bairro Jardim Cidade Universitária. Por volta das 21 horas, o homem chega em um carro branco e começa a abastecer. No momento em que o frentista se afasta para pegar uma maquineta de pagamento, o homem rapidamente tira a pistola de abastecimento e sai sem pagar. De acordo com informações da administração do posto de combustíveis, o valor do abastecimento foi de R$20. Agora a gente fala de Lucinete Freitas, que foi assassinada em 5 de dezembro do ano passado. A patroa dela, uma maranhense de 43 anos, está presa, apontada como a principal suspeita da morte. Após ser presa, a mulher indicou onde o corpo da babá estava. Segundo o marido da vítima, Lucinete iria depor a favor do patrão em um processo sobre a guarda do filho dele com a suspeita do crime.
Teodoro Júnior, viúvo de Lucinete, disse que o casal de patrões vivia um relacionamento conturbado e Lucinete presenciou diversas brigas. O Ministério Público de Portugal informou que a patroa foi indiciada pelos crimes de homicídio qualificado, um crime de profanação de cadáver, um crime de detenção de arma proibida e um crime de falsidade informática. O translado do corpo da babá brasileira morta em Portugal vai ser pago pelo governo do Ceará, conforme Chagas Vieira, chefe da Casa Civil do Executivo Estadual. A informação foi compartilhada por ele nas próprias redes sociais nesse sábado, dia 10. No entanto, Teodoro Júnior, viúvo de Lucinete, disse que não foi procurado pelo governo estadual até a tarde desse domingo. A família de Lucinete Freitas ainda não conseguiu trazer o corpo dela para o Brasil, mesmo um mês após o crime. Ela foi assassinada em 5 de dezembro do ano passado. A patroa dela, uma maranhense de 43 anos, está presa apontada como principal suspeita da morte. E a turista Tayane Dalazen, de 36 anos, moradora de São Paulo, foi mordida na perna por um tubarão em Fernando de Noronha na última sexta-feira. O incidente ocorreu durante um mergulho em frente à Associação de Pescadores na região do Porto de Santo Antônio. A mulher divulgou o caso nas redes sociais. Ela foi atendida no Hospital São Lucas, que informou em nota que o ferimento foi considerado sem gravidade. Segundo o hospital, a paciente deu entrada estável, consciente e orientada, com ferimento superficial e sem risco à vida. Foram realizados curativo, prescrição de medicamentos e orientações para cuidados locais e teve alta. O hospital informou ainda que acionou imediatamente os órgãos de vigilância ambiental, o Corpo de Bombeiros e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões para a adoção das medidas necessárias, o monitoramento da área e ações preventivas junto ao setor de turismo. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade também foi comunicado sobre o caso pela unidade hospitalar. E no próximo bloco, Lei Alice, a Defesa Civil deve fiscalizar segurança nas escolas antes do início das aulas em Teresina. O governo do Rio Grande do Norte promete concluir o pagamento do 13º dos servidores nesta segunda-feira. E vamos falar sobre uma jovem de Campina Grande que foi uma das 10 brasileiras aprovadas no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E morre Titina Medeiros, ícone da arte potiguar e do teatro brasileiro. O Nordeste News volta já, não saia daí. Cine Show Potiguar. Encerrando a temporada do Cine Show Potiguar, neste sábado vamos exibir o documentário As Dançadeiras de São Gonçalo, um filme que celebra a força e a riqueza cultural das mulheres da comunidade quilombola Pega, em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Por meio da dança de São Gonçalo, tradição centenária transmitida de geração em geração, a obra revela um universo de memórias, fé e identidade profundamente entrelaçados, destacando a manifestação cultural como um poderoso símbolo de resistência, preservação e continuidade de um legado ancestral. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Jorge Andrade, diretor do filme. É neste sábado, às 16 horas. Nordeste News está de volta, muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira e vamos continuar trazendo para você as principais notícias aqui da nossa região Nordeste. Vamos falar agora da Defesa Civil de Teresina, que deve começar a fiscalizar as condições de segurança das escolas públicas e privadas da capital antes do início das aulas em janeiro, em cumprimento à Lei Alice. A previsão foi feita pelo gerente de operações da pasta, Marcos Rolfe.
O gerente afirmou que a equipe de fiscalização já está definida e vai iniciar as visitas às escolas o mais rápido possível. A Lei Alice foi sancionada em 1º de dezembro de 2025 pelo prefeito Silvio Mendes. Antes, a proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara de Teresina e recebeu o nome da menina Alice Brasil, de 4 anos, em que uma penteadeira de madeira caiu sobre ela no colégio. O texto prioriza a segurança das crianças em ambiente escolar, ao tornar obrigatória a inspeção técnica de móveis, brinquedos e equipamentos em um inventário semestral para avaliar o estado de conservação e os riscos de móveis e brinquedos usados por crianças nas escolas. Além disso, o uso seguro das instalações e objetos deve estar devidamente identificado por cartazes ou adesivos. E o governo do Rio Grande do Norte informou que vai concluir o pagamento do 13º salário dos servidores públicos nesta segunda-feira, dia 12. O repasse estava previsto para a última sexta-feira, dia 9, mas parte dos aposentados e pensionistas não recebeu os valores. Em nota, o governo explicou que o pagamento já foi realizado para 100% dos servidores ativos, além de todos os aposentados da área da segurança pública e dos pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As demais categorias terão valor creditado ao longo de todo o dia desta segunda-feira. O Executivo Estadual havia anunciado ainda em 24 de dezembro que o 13º seria pago integralmente no dia 9 de janeiro, o terceiro dia útil do mês, mas não conseguiu cumprir o cronograma para todos os servidores. O governo não informou os motivos do atraso. Antes disso, decisões judiciais chegaram a determinar o pagamento do 13º ainda em dezembro, conforme prevê a Constituição Estadual, mas as liminares acabaram sendo suspensas pela Justiça. E olha só, após 6 anos de tentativas, a paraibana Sabrina Brito Lira, de Campina Grande, foi uma das 10 brasileiras aprovadas no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, localizado na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. A estudante de 23 anos, idade limite para admissão no ITA, conta que o sonho de entrar para o instituto nasceu depois de uma conversa que teve com o pai, o professor aposentado Romero Lima, que contou para a filha sobre a instituição de forma despretensiosa, sem nenhuma intenção de influenciá-la. A felicidade vinda com a aprovação chegou depois de 6 anos intensos de estudo. Sabrina conta que chegou a ser aprovada para o curso de Medicina no Ceará e passou em primeiro lugar para o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Faculdade Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, mas em nenhum momento pensou em desistir. O pai conta que ver a filha se esforçando durante quase uma década na esperança de realizar o sonho de entrar para o Instituto de Tecnologia e Aeronáutica foi difícil, mas que nunca faltou o apoio familiar e a crença de que a filha conseguiria. Ao todo, foram mais de 10 mil inscritos, com uma concorrência média de mais de 54 pessoas para cada uma das 180 vagas disponíveis para 2026. Sabrina foi a 49ª colocada, uma das 10 mulheres que foram aprovadas. E vamos falar agora sobre a morte da atriz Titina Medeiros. Nascida em Currais Novos, no coração do Seridó, do Rio Grande do Norte, Titina construiu uma trajetória marcada pela força da cultura nordestina e pela capacidade rara de emocionar, provocar reflexões e arrancar risos com a mesma intensidade. Isabel Cristina de Medeiros, conhecida artisticamente como Titina Medeiros, nasceu em Currais Novos e foi criada em Acari, no Seridó Potiguar. Com uma carreira marcada pela versatilidade no teatro, na televisão e no cinema, Titina ganhou projeção nacional ao interpretar a personagem Socorro na novela Cheias de Charme, exibida em 2012. Ao longo da carreira, participou ainda de novelas como Geração Brasil, A Lei do Amor, Onde Nascem os Fortes, Mar do Sertão e, mais recentemente, No Rancho Fundo. Além da televisão, Titina teve forte atuação no Teatro Potiguar, integrando grupos como Casa de Zoé e O Candeia, onde também atuou como diretora. A atriz era casada há quase 20 anos com o também ator César Ferrário, com quem dividiu trabalhos artísticos. O velório aconteceu até hoje pela manhã no Teatro Alberto Maranhão, em Natal.
O corpo seguiu para Acari, onde será sepultado após cerimônia na Casa de Cultura da cidade. Abriu portas, abriu caminhos, foi uma desbravadora no sentido de chegar aos grandes palcos a nível nacional. Nossa gratidão por tudo, está entendendo, que ela fez, pelo tanto que ela contribuiu. Eu sou muito privilegiado, eu sou muito agradecido por ter a oportunidade de ter vivido do lado dessa ser humana maravilhosa que é Titina Medeiros, que apesar de ter uma partida breve, e eu reconhecer esse espaço, essa lacuna faltante, que isso não nos tire o reconhecimento da beleza que ela teve. Porque se ela só teve 49 anos de existência, ela não veio à brincadeira. Nesses 49 anos, ela lutou pra quebrar. E o Nordeste News desta segunda-feira vai ficando por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã, terça-feira, neste mesmo horário. Até lá!